Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre a aula inaugural do concurso público de Carapicuíba, do cursinho. Fiquem aí e saiba tudo sobre essa aula. Bom, a aula de hoje a gente vai contar com a professora Adilane Andrade. A Adilane vai falar um pouquinho do edital, de como que é o edital, do que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, o que a gente tem que fazer, tá? Então ela vai falar detalhadamente do edital e também vai falar do cargo, né, de professor, né, de Educação Básica 1, o PEB 1, na Prefeitura de Carapicuíba, tá? Então fiquem atentos, deixem aí na mão caneta e caderno para vocês anotarem tudo, não perder nada. Dúvidas, perguntas? Pode deixar tudo aí nos comentários do vídeo, tá? E compartilhe com os amigos para que eles possam saber também dessa informação valiosa. Tem concurso público de professor de educação básica em Carapicuíba e a inscrição vai até dia 17 de março. Corre, compartilha com os amigos e veja o vídeo até o final. Antes da professora falar, eu vou apresentar aqui rapidinho para vocês o grupo de professores que compõem esse curso preparatório. Tem aí a professora, né, que vai vos falar agora, né, a professora Adilane, que tem experiência aí na Prefeitura de Carapicuíba, concurseira, também tá no estado, vai falar um pouquinho do edital e vai falar também da Prefeitura, né, como já foi falado. Tem a professora Helenice Lisboa, professora universitária, trabalha na DRE, conhece muito bem as leis educacionais, tem experiência com cursinho preparatório para professores, então é uma ótima vivência aí que vocês terão. Professor Edson, também professor universitário, muito bem recomendado, lecionou 14 anos lá na FMU. Professora doutora Lislane, né, que vai trazer aí, vai falar sobre os grandes teóricos da educação. Professora Lislane, que colocou aí nas redes sociais uma publicação recente com a Ivani Fazenda, gente. Quem é a Ivani Fazenda? Tá no edital do concurso. Ela vai falar sobre interdisciplinaridade. Professora pedagoga e professora formada em letras, a professora Cristina Magueja. Cristina Magueja aí vai ter uma parte fundamental também, né, nessa grade do nosso cursinho, porque são 15 questões, gente. De 40, 15 questões são sobre língua portuguesa, né, interpretação de textos, verbos, adjetivos e tudo mais que vem aí, né, dentro da língua portuguesa. Então, é com ela. É uma aula muito boa. Ela já mandou, né, a apostila, que parece longa, mas é tudo que vai cair no concurso. Vejam direitinho, marque, remarque, tá? Pra gente aproveitar bastante. E por fim, a professora Manuela, que vos fala, né, e vai falar sobre currículo e avaliação, tá? Anotem as dúvidas de vocês. Tudo bem? Aqui é a professora Adilane. Conforme combinado, hoje eu estarei dando uma breve apresentação para vocês referente ao edital, em específico da Prefeitura de Carapicuíba, né? Para quem não esteve presente com a gente no sábado de manhã, o meu nome é Adilane Andrade. Me considero concurseira, tenho um pouquinho de experiência aí em prestar concurso e estarei passando as minhas dicas para vocês. Ao todo, já passei em 8 concursos, sou efetiva da Prefeitura de Carapicuíba há 8 anos e também sou professora do estado, né? E eu espero que com a minha experiência de ser concurseira e a minha experiência na Prefeitura de Carapicuíba, eu possa contribuir para vocês, para que vocês alcancem a vaga, né, de poder trabalhar comigo lá, que é muito legal. Vamos lá, então. Primeiro eu vou começar falando um pouquinho sobre coisas bem específicas que é da Prefeitura de Carapicuíba. Quais os benefícios que você vai encontrar quando você passar no concurso lá, né? Os benefícios são
Conforme estão lá no edital, eles sempre colocam só o salário base, né, que é 1.999,85. Depois eles citam os benefícios. Que benefícios são esses? Lá é mensal, o valor da cesta básica no valor de R$ 130,16. Um abono, o que é esse abono? É um benefício que ele dá para todos os funcionários públicos, que não acrescenta no salário, então ele vem em forma de abono. Esse abono meio que ele já se tornou padrão na prefeitura de Carapicuíba, porque quando o prefeito, o anterior ou esse atual, tenta tirar, há muitos questionamentos e aí ele sempre acaba permanecendo. Esse abono é de R$ 180. O Vale Transporte lá, ele é pago 100%. O que significa que ele é pago 100%? A prefeitura faz depósito junto com o pagamento, né? Vem descrito ali no holerite, o valor do ônibus que você paga. Principalmente para quem é fora do município, como eu, que moro aqui no Taboão e trabalho lá, eu recebo ele 100% no valor em dinheiro. E não vem aquele desconto de 6% que as empresas e outras prefeituras que concedem o Vale Transporte acaba fazendo a dedução desses 6% no salário. Agora, quem já usa o Vale Transporte, o transporte, né, municipal, aí eles têm uma carteirinha que é específica para o transporte municipal. Mas quem faz uso dos dois, por exemplo, cai o intermunicipal, o dinheiro na conta, e o municipal vai no cartãozinho. Outra coisa que é bem interessante lá é que eles têm o Vale Sacolão Municipal. O Sacolão Municipal, ele fica praticamente no centro de Carapicuíba. E eles ele funciona de segunda a segunda praticamente. E você tem lá a disponibilidade de frutas sazonais, né? Que eles falam que é frutas, verduras e legumes da época, em que você tem em média entre 40 e 50 quilos. A média de 40 e 50 é por quê? Porque mês par é uma quantidade. O mês ímpar é outra quantidade. Então, você tem aí ao longo de um mês, que ele cai todo dia primeiro, aí você tem ao longo de um mês de poder ir lá e consumir esses 50 quilos. A cada 3 anos que lá é triênio, né? O acréscimo é triênio, você recebe um aumento de 5%. A cada 3 anos, então você já sabe que você vai ter um aumento de 5%. Em conjunto com esse aumento, você tem a evolução vertical. A evolução vertical é por via acadêmica. Como que é essa evolução? Você completou 3 anos, além de você ter o triênio, você pode entregar a pós-graduação, uma pós-graduação, e fazer uma avaliação, uma evolução acadêmica de 5%. Digamos assim, que você pode pensar já, a grosso modo, que daqui 3 anos, né, a partir da data do ingresso, se você tiver uma pós-graduação, você já aumenta 5%, né? E depois tem a evolução horizontal, que é vinculada à avaliação de desempenho. A evolução horizontal, com a avaliação de desempenho, é que a equipe gestora faz uma avaliação de você, de como que você foi no decorrer do ano, se você atingiu todos os objetivos propostos, né, pela prefeitura, enquanto atendimento aluno, reunião de pais, parte documental, é uma série de perguntas, né, que é feita. Nessas perguntas, obtém-se uma nota mínima, e a partir dessa nota mínima, você está aprovado na avaliação. Após 5 avaliações, com notas mínimas, você tem a evolução horizontal, que é mais um acréscimo de 5%. Essa avaliação horizontal você pode fazer a cada 5 anos. E para você também atingir os critérios estabelecidos pela prefeitura, você precisa de outra pós-graduação para atingir a pontuação. Então, tenha em mente que o quê? Ai, que legal, passei no concurso, já vai se preparando para ter pós-graduação, porque com 3 anos você vai ter que ter uma para você poder evoluir, e depois com 5 anos você precisará de outra. Depois mais 5 anos você também precisará de outra,
Porque uma vez que você entregou uma pós-graduação para ter uma evolução, você não pode utilizar a mesma para evoluir, nem que seja na horizontal ou na vertical. Então, cada uma você tem que entregar uma pós-graduação. Agora eu vou falar um pouquinho mais específico de todas as peculiaridades que existem no edital e que eu acho que é de fundamental importância para que no dia tão importante, depois de você ter estudado, ter se dedicado, ter assumido o compromisso de estudar para passar nesse concurso, não vai ser coisinhas mínimas que irão te prejudicar no dia ou que irá atrapalhar o seu desenvolvimento da prova. Então, eu vou começar. O edital ele é muito extenso, ele é muito longo. Eu pontuei, né, algumas coisas que eu acho de fundamental importância e que vocês não podem esquecer de maneira nenhuma. Uma delas, que a gente já começa na primeira página, é as inscrições. Às vezes a gente fica tão agoniado, fica tão ansioso de estudar e de absorver o conteúdo e esquece de fazer a inscrição. Sem a inscrição não dá. Então, sim, tenha em mente que a primeira coisa que tem que fazer é ter certeza de que você cumpriu a inscrição. A inscrição encerra no dia 17 de março. Então, semana que vem já está terminando o prazo de inscrição. Não esqueçam de fazer a inscrição, tá, gente? Isso tá lá no 3, no item 3 das inscrições. Ainda no item 3 das inscrições, lá no 3.12, no dia 24 de março, depois que encerrou o período da inscrição, o candidato deverá conferir no endereço eletrônico se a inscrição foi efetuada. Isso é de fundamental importância. Às vezes a gente faz a inscrição e hoje, como tudo é online, tudo é por meio digital, nem sempre você tem a certeza de que você efetuou a educação. E se houve algum erro no meio do processo? E se teve algum problema que não conseguiu efetivar a sua inscrição, pode passar desapercebido. Já aconteceu comigo de eu ter certeza que eu efetuei o pagamento de uma conta e depois eu receber aviso de cobrança. Quando eu fui ver, eu fiz uma série de pagamentos no mesmo dia. E aquela conta, por algum motivo, ela não foi efetuado o pagamento, porque eu fui no meu extrato, recorri, olhei tudo, e realmente eu não havia efetuado o pagamento. Mas nas minhas anotações, para mim estava tudo ok. Então, assim, às vezes pode ser um erro do sistema, às vezes pode ser um erro nosso, a gente pensa que confirmou o pagamento e não confirmou o pagamento. Então, não esqueçam, a partir do dia 24, olhem lá no 3.12 do edital, tem o endereço do concursos RBO e confirme o pagamento da inscrição. Se certifique de que tá tudo certinho lá, que vocês fizeram o pagamento, tá bom? Agora, vamos para o item 4, né? Vamos para o item 4. O item 4, eu vou deixar assim bem claro que não me entendam como forma de preconceito, jamais. Não é da minha parte isso. Mas se assim, se alguém, né, nesse grupo, alguém tenha necessidades especiais e que irá fazer a prova de forma especial, eu dou um atendimento diferenciado. A gente faz a leitura do edital junto e aí eu colaboro com essa pessoa em específico, para não se estender muito o vídeo e não ficar muito longo, combinado? Então, no item 6 da prestação das provas objetivas, eles deixam claro que a gente também tem que ficar muito atento a isso, que pode ocorrer uma alteração na data da prova. A prova, ela está marcada para o dia 11 de abril. Tá pertinho. Se a gente parar para pensar, né? Tá muito perto, é aí, mês que vem, falta pouquinho tempo. E aí, eles deixam claro que por conta do enfrentamento da Covid-19, essa data pode ser alterada. E depois, gente, se você marcou algum compromisso, se você tem alguma data, alguma coisa, não cabe recurso.
porque já está bem específico em edital e eles vão estar amparados pelo Plano São Paulo de enfrentamento à Covid. Então, pelo menos no mês de abril, nos domingos, não reservem compromissos importantes, porque essa data pode ser alterada ou a gente pode ser convocado a qualquer momento, tá bom? Ainda na prestação das provas objetivas, não será enviado o cartão informativo do candidato para um e-mail do candidato. O que eles querem dizer com isso? Que assim, que a partir do dia 31 de março, você, candidato, deve acessar as plataformas que eles disponibilizaram, que é o site do Concursos RBO, e pesquisar onde vai ser sua prova, que dia que vai ser sua prova, qual o local que vai ser sua prova. Eles não vão enviar nenhuma informação via e-mail, nenhuma correspondência, então é de inteira responsabilidade do candidato que o candidato se informe quanto à localização, horário e data. Eles estão discriminando aqui que será a partir do dia 31 de março, lembrando que pode ser alterado a qualquer tempo. Então, até um dia antes da prova, que está agendada para o dia 11 de abril, a gente tem que ficar atento no site e ter certeza quanto à data da realização da prova. Até um dia antes eles podem mudar, eles podem alterar o calendário. Então, às vezes, você fica tão ansioso, não presta atenção e no dia você vai lá na porta da escola e cadê? Não vai ter concurso. Então, até um dia antes eles podem fazer essa alteração. Outra coisa que tem aqui no 6.6 é que eles pedem para vocês chegarem com antecedência de 30 minutos. Eu costumo até chegar com um pouquinho mais, que eu sou bastante cautelosa e tenho muito receio. Uma dica importante que eu dou é assim: saia com o máximo de antecedência possível, saia com uma folga. Você não sabe o que você pode encontrar pela frente. Às vezes é um carro, o ônibus, que não quero que isso aconteça com ninguém, mas que pode acontecer de quebrar, de estourar pneu, o ônibus quebrar, acontecer alguma coisa e você tá ali com o horário contado, você tá com o horário certinho. Você tá com o horário certinho para você, mas você não tá com o horário contando os imprevistos. Então, saiam com a máxima antecedência possível. Outra coisa que eu acho muito legal é assim, você chega um tempo antes, você não vai afobado, você vai andando com calma, com tranquilidade. Quem for de ônibus, às vezes não sabe nem o caminho do ônibus, porque quem tá saindo daqui do Taboão e indo para lá, para Carapicuíba, é uma cidade que às vezes não conhece, que não faz parte do cotidiano. Quem mora também no município, eu sei onde que é a escola, eu sei aonde que é tudo, eu não vou me preocupar. E se surgiu um imprevisto no meio do caminho? Então, isso pode acabar com todas as expectativas de vocês. E é muito frustrante. Vocês estão fazendo um curso, estão se dedicando, e de repente, por causa de uma coisinha de nada, que vocês sabem que 5 minutos fecha o portão e você não pode entrar. Infelizmente, é as regras de todos os concursos. Não vai ser a RBO em específico que vai abrir exceção. Outra coisa que eu costumo fazer é chegar na escola. Não precisa entrar na sala de imediato, mas você sabe onde é a sua sala, você sabe onde é o banheiro, você sabe que se sua água acabar ou você precisar de água, onde que tem o bebedor, você está se familiarizando com o local. Isso te deixa mais seguro, te deixa mais calmo e você vai com certeza realizar a prova com mais tranquilidade. Ainda falando da prestação das provas objetivas, eles deixam bem claro, gente,
Isso é de fundamental importância. Não esqueçam de sempre estar munidos de documento. Às vezes a gente fica tanto tempo em casa, estamos saindo muito pouco por conta da pandemia, e você fala, eu só vou ali e já volto, e esquece de levar documentos. Então, isso é muito sério. Eu já presenciei casos de pessoas sentar no chão igual criança e chorar desesperadamente porque se dedicou intensamente a um concurso e não conseguiu realizar porque no dia não estava com um documento oficial. Gente, documento oficial, RG, carteira que é a carteira de identidade, né? Tem as carteiras de identidade especial, né? Mas que acho que não vem ao nosso caso. A carteira de trabalho, eu não sei onde eu enfiei meu RG, não sei onde que está meu RG. A carteira de trabalho é um documento oficial. O certificado de reservista, para quem é homem, é um documento oficial. A carteira nacional de habilitação também é um documento oficial. Agora, não adianta querer entregar o crachá de funcional da prefeitura. Eles não vão aceitar, não é um documento oficial. Carteirinha de faculdade, cartão do ônibus, em que tem o seu RG, tem sua foto e não é um documento oficial. Não adianta que eles não aceitam, tá? Não esqueçam de levar, como a gente sempre fala, a caneta esferográfica azul e o lápis e uma borracha. Na dúvida, leve de 2 a 3 canetas, porque a caneta pode falhar, a caneta pode parar de funcionar e você sempre terá uma reserva. Não esqueça de levar uma garrafinha de água. Se tomou café, leva uma fruta ou então leva uma barrinha de cereal, leva alguma coisa para que você não fique, né? Porque tem pessoas que às vezes isso até auxilia, né? Levar um lanchinho para poder ali ter, né, uma coisa que pode tirar o estresse. Eu não costumo levar nada, eu só consigo beber água enquanto estou fazendo concurso. Mas eu já presenciei pessoas que precisam desse apoio. Então, não esqueçam disso. Se vocês precisarem, se vocês se sentirem confortável, as empresas de concursos não nos impedem de deixar nada que seja de alimento na mesa. Então, lembrem de levar, tá? Uma coisa que é muito importante que eles colocaram no edital e que vocês precisam prestar muita atenção nesse item é que nós estamos na moda da era digital. É muita coisa digital, né? Eu mesmo trabalhei como mesária no último concurso, na última eleição, me desculpa, e assim, não precisava ter o título de eleitor. O e-título era um documento e bastava. Mas aqui no edital de concurso, eles estão deixando bem claro, se vocês quiserem anotar e depois dar uma olhadinha, que é no 6.6.4, que não serão aceitos documentos eletrônicos, documentos eletrônicos digitais. Tem RG digital? Eu tenho. Tem certidão de nascimento digital? Tem o título de eleitor, que é o e-título, que ele é digital. Tem a carteira de habilitação digital. Nenhum desses documentos serão aceitos para autorização de entrada em sala e realizar a prova. Só serão os documentos físicos, tá? Esses documentos digitais, eles não serão aceitos. Então, prestem bastante atenção. Às vezes, as pessoas já estão mal acostumadas. Eu não preciso levar meu documento porque tá tudo no meu celular. Tá tudo lá no meu celular. A RBO não vai aceitar, tá certo? Aí, ainda na realização da prova, lá no 6.11, tem sobre a totalidade das provas
que terão duração de 3 horas. Então, tem umas coisinhas bem específicas. Como eu já participei de vários concursos, cada empresa faz de uma forma diferente. Cada uma tem o seu jeitinho diferente. E para mim é um pouco confortável quanto à minha linha de raciocínio, o meu pensamento e a minha dedicação para a prova, como que vai funcionar isso? Eu me sinto mais confortável quando eu sei de todas essas informações, eu não fico angustiada e fico me perguntando, e será? E você não pode ficar falando no momento da prova, porque você atrapalha o raciocínio de um outro, tudo, e eu me sinto mais confortável quando eu sei de tudo que vai acontecer ali na realização e no andamento da prova. Na organização da RBO, eles deixam aqui que a prova terá duração de 3 horas. Eu acho um prazo razoável, levando em consideração que não vai ter dissertativa, não vai ter redação, né? Redação, ela leva um pouquinho mais de tempo para você elaborar o raciocínio, para você concluir. Como não vai ter, eles deixaram uma duração de 3 horas. E aí eles colocam alguns critérios. Um dos critérios é que durante o período de 2 horas, então, contado a hora que o fiscal iniciou a prova, até completar 2 horas, você pode encerrar sua prova, sim, porém, você não pode levar o caderno de resposta, o caderno de questões, porque eles disponibilizam o caderno de questões para você levar para casa. Se você terminar a prova com 1h30, você não pode levar. Se você terminar com 1h50, você não pode levar. Você só pode levar passado 2 horas em que tenha sido dado o início das provas, tá? Iniciadas as provas, você sentou, aí você caiu a ficha, ou você não sei o que passa pela cabeça, cada um tem o seu pensamento, e você decidiu que você não vai querer mais fazer a prova, que você não vai mais se dedicar àquela prova, que você não tá afim, que você se arrependeu, que eu espero que isso não aconteça com nenhum de vocês, mas que você não quer. E aí você resolve que você vai embora. Você só pode ir embora 30 minutos depois do início da prova. Se você tentar sair antes, você pode sofrer até penalidades, tá? Então, é assim, é uma regra. E a regra deve ser cumprida porque está exposto no edital. Então, no edital está deixando bem claro que nenhum candidato deverá se retirar-se da sala no decorrer dos 30 minutos. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês e que eu acho assim interessante é que nesses longos desses concursos que eu passei, eu citei 8 porque 8 foram os que eu obtive aprovação, né? Que eu fui aprovada nesses 8. Mas na verdade, de concurso mesmo, e que eu já prestei e que eu não passei e que não deu certo para mim, já foram mais de 15. Porque eu sou muito concurseira mesmo, eu gosto de ficar prestando concurso. Às vezes eu me desafio até prestar concursos que não seja da área da educação para eu sentir, perceber como que funciona. E aí eu já me deparei que assim, eu tô ali sentada e de repente quando dá menos de 1 hora, tem candidato que tá indo embora. Ou 1h15, ou 1h30. Não se angustiem com relação a isso. Não se angustiem com relação a isso, porque nem sempre quem está levantando e indo embora é porque ele é muito eficiente, porque ele já atingiu todos os objetivos dele, ele respondeu tudo, ele tem certeza do que ele fez, ele é muito fera e ele tá indo embora. Às vezes a pessoa não se prepara para o concurso, vai lá com a cara e com a coragem. Quando ele lê uma, lê duas, lê 3, lê 10 questões,
ele fala assim: nossa, se na 10ª eu não conseguir nada, então eu não vou conseguir mais nada mesmo, e acaba desistindo, tá? Então não se preocupe com o tempo do candidato concorrente. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, cada um tem sua dedicação. Eu vou falar de um item agora que eu já passei por ele várias vezes e eu não acho receio nenhum, eu não acho vergonha e eu não vejo nenhum problema com relação a isso. Porque assim, aqui no item 6.25, ao final da prova, quando assim terminou a prova, deu o horário contado pela administradora do concurso, você tem que permanecer os 2 últimos candidatos. Aí permanece os 2 últimos candidatos. Isso é para quê? Para preservar a integridade do concurso. Porque esses 2 candidatos, eles serão testemunha de que todas as provas foram colocadas intactas dentro do envelope, que esse envelope foi lacrado e que não houve manipulação da parte de ninguém. E que ele está resguardado de qualquer fraude, de qualquer vazamento de informação, de qualquer interferência que possam querer fazer. Então, já aconteceu comigo, eu ficar por quê? Porque eu tenho em mente que assim, eu estudei, eu me preparei e eu me dediquei àquele momento. Então, eu uso até o último do último segundo para que eu tenha certeza que eu alcance meu objetivo. E se for necessário fechar o envelope, feche. Uma vez que você saiu de casa, que quer dizer, antes ainda você se preparou, você está assistindo esse vídeo, você já está se preparando para esse concurso. Aí você está ali almejando muito essa vaga, você está se preparando. Para chegar no dia, você pôr tudo a perder por conta de 10 ou 15 minutos, você falar assim, eu não quero ser a última. Eu vou entregar de qualquer jeito só para eu não ser a última. Que diferença? Vai fazer uma diferença negativa para você, não positiva. Porque se você se dedicar mais 10 minutos, às vezes com 10 minutos, vem aquele insight e você lembra que tal resposta, tal pergunta é tal resposta. E você pode ganhar seu ponto. Então, é uma dica muito, muito importante que eu dou. Não fique angustiado ou se sinta menos qualificado por você fazer parte desse processo de ser o último a ficar na sala. O último serão sempre os primeiros. Eu tenho essa regra comigo. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os desistentes, que se anulou no meio do caminho e desistiu. Tá bom? Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o julgamento da prova objetiva, que é o item 7. Eles colocaram que você vai ter 15 questões de língua portuguesa, 5 de matemática e 20 de conhecimentos específicos. Dá um total de questões de múltipla escolha de 40 questões. Lá no item ponto 7, eles falam que a prova objetiva, ela terá uma escala de 0 a 100. Uma escala de 0 a 100 é que, assim, se tem 100 questões, cada questão vai valer 1 ponto. Da mesma forma que o quê? Que aqui, se tem 40 questões, cada questão valerá 1 ponto. Então, é assim que a prova vai ser dividida. Nesse edital em específico, todas as questões têm o mesmo peso. Significa que a de matemática vai ter peso 1, a de língua portuguesa vai ter ponto 1, vai ter peso 1, e a de questões específicas, né, que geralmente cai os autores, de legislação, que é a parte específica pedagógica mesmo, vai ter ponto 1. Eu já participei de concursos que cada um tinha a sua pontuação diferenciada e que eles davam mais valor a um ou a outro. Mas essa em questão, todas terão o mesmo peso. E um dos critérios mais importantes que vocês se atentam bem,
que às vezes por conta de uma questão você não é classificado. Por quê? Porque para você ser classificado nessa prova, se ela tem 40 questões, você tem que acertar no mínimo 20. Você tem que acertar 50% da prova. 50% da prova é a metade. Então, você tem que acertar 20. Para você participar das provas de título, que eu vou falar daqui a pouquinho, você precisa atingir a pontuação mínima. Então, você tem que ter, no mínimo, acertado entre as 40 20 questões. Acertado as 20 questões, você fica, entre aspas, classificado. Estando classificado, eles vão abrir a sua prova de títulos. Então, vamos lá para a prova de títulos. A prova de títulos é muito, muito importante também. Primeiro lugar, não perder a data de entrega. Se você perder a data de entrega, não adianta recorrer, não adianta chorar, não adianta reclamar, que eles não vão abrir exceção e vão receber a sua prova de título. A prova de título é só um ponto. É importante? É. Quando você está fazendo uma concorrência de concurso, um ponto, um único ponto, pode acrescentar à sua escala e você conseguir passar mais de 100 pessoas. É uma diferença enorme. Quem já participou de concurso, quem já presenciou isso, sabe que eu estou falando. Às vezes, um pontinho consegue te colocar numa classificação muito acima de quem não entregou o título. Nesse específico, você pode entregar 2 títulos. Você entregando 2 títulos, você vai ter 2 pontos. 2 pontos comparado a alguém que não entregou ou que teve uma pontuação um pouco menor que a sua, você consegue passar, às vezes, 500 candidatos. Faz muita diferença. Então, não esqueçam. Nesse em específico, eu achei muito interessante, eu achei muito legal que você não precisa ir a cartório, autenticar, tirar uma xerox autenticada. É uma cópia simples. É uma cópia simples, seguida do histórico. Ó, uma cópia simples, com o seu respectivo históricos escolares. Então, não é só mandar o diploma. Você tem que mandar o histórico também, dentro do envelope. Além do diploma, do histórico, uma cópia do RG. Não me esqueçam de colocar a cópia do RG. E no final desse edital, tem o anexo. É o anexo, que é um formulário de entrega de títulos, que vocês devem preencher. É o anexo 4. Então, dentro do envelope, você vai colocar, para quem tem um título só, 4 documentos: o certificado, o histórico, o RG e o anexo. Não pode esquecer. E ainda, assim, aqui na prova de títulos, eles colocam lá como que você deve preencher esse envelope. Esse envelope tem que ir por forma de AR. É postagem simples? Não, não é postagem simples. Quando você chegar no correio, você pede que você vai enviar via Sedex, que é pouquinho coisa mais cara, ou aviso de recebimento, que é AR. Porque esse documento, quando o carteiro vai fazer a entrega, ele não simplesmente coloca numa caixinha e vai embora. Ele tem a certeza de que esse documento está sendo entregue para alguém. E aí você tem a garantia, você tem a validade de que esse documento chegará no destinatário. E vocês têm que obedecer lá. Eu não vou ficar falando aqui porque não vai adiantar, vocês não vão memorizar. Mas na prova de títulos, no item 8.2, vocês dão uma olhadinha lá e certifique-se de como que vocês devem fazer o manuscrito do envelope, tá? O que eles deixam bem claro aqui? Tanto é que eles não colocam data.
Até no edital tem pegadinha. Até o último dia útil. Até o último dia útil. Quer dizer que se cair num domingo, você tem que pôr na sexta anterior. Se o último dia do concurso é num sábado, você tem que fazer na sexta, porque é o último dia útil, não é posterior. Então, fica bem atento à data e vamos verificar. Se o concurso encerra no dia 17 de março, antes do dia 17 de março, que seja um dia útil, você deve mandar a sua prova de título, certo? Então, vamos lá. Depois tem a tabela de títulos, que aí eles colocam na área do doutorado, do mestrado e da pós-graduação. Cada um tem sua pontuação. Eu acho que o que mais se enquadra a gente nesse momento, que eu espero que nós façamos mestrado e doutorado na área da educação, mas eu acho que o que mais se enquadra a nós nesse momento é a de pós-graduação. Uma vale 1 ponto, 2 vale 2 pontos e é no máximo 2, que é o critério do edital, tá? Após isso, vem a classificação final dos candidatos. É interessante se de saber, porque às vezes você fica se perguntando, e aí? E a classificação, como que funciona? Como que eles sabem quem tá antes de mim? Se eu acertei 20 e a Marcela também acertou 20, por que que ela tá numa pontuação acima da minha? Por que que ela tá? Ela tá mais próximo de ser chamado do que eu. Porque eles estabelecem alguns critérios, né? Os critérios que eles estabelecem é o primeiro, né? O primeiro para se fazer uma classificação é o total de pontos obtidos, mais a entrega dos títulos. Eu não sei se eu já falei para vocês que assim, depois de você ter mandado todos os títulos, o seu envelope só vai ser aberto e vai ser verificado e vai ser analisado uma vez que você tenha atingido o mínimo, que o mínimo é 20. Se você acertou 19 questões, eles nem procuram seu envelope. Eles só vão procurar o seu envelope de título e verificar sua documentação de título se você atingiu o mínimo de pontuação, que é 20. Se você acertou 19, infelizmente, a sua entrega de título, o trabalho que você teve de enviar no correio e fazer tudo o que eles solicitaram, infelizmente não vai valer, tá bom? Que isso é muito importante. E aí, voltando lá, né? A classificação final do candidato. Então, quantas questões você acertou, mais a quantidade de título, você obteve uma classificação. Ah, mas muita gente acertou 21 e entregou 2 títulos e tá com 22. Aí sim, eles vão lá no item 9.7.2, que é quem obtiver maior acerto, maior número de acerto nos conhecimentos específicos. A gente empatou, mas quando chegou no conhecimento específico, eu acertei mais, então eu tô na frente. Ah, acertamos iguais, não tem como fazer o desempate. É quem acertou mais em língua portuguesa. Ah, aí desempatou, porque eu acertei 3, ela só acertou 1, então eu acertei mais, eu passei na frente. E outro critério que eles usam também é que se vem com consecutivos empates, é quem tiver a maior idade. Que isso eles estão amparados no Estatuto do Idoso. Somado tudo isso, ainda assim, por coincidência, que eu acho que isso é muito difícil, acertou tudo igual e tem a mesma idade,
Aí eles vão convocar os dois candidatos na presença de testemunhas, irão realizar sorteio. Aí vai na sorte. Quem tiver mais sorte, né? Que vai conseguir classificar se fica numa pontuação maior ou menor que a outra, tá bom? Agora vamos a outra parte também importante, que é a nomeação. Seremos todos nomeados, assim espero, porque eu também irei prestar esse concurso. Não sei se eu vou chegar até o momento da nomeação, porque como eu trabalho lá, eu posso ter, né, uma classificação melhor para minha atribuição, que eu acho isso muito importante também para mim, né? Às vezes você almeja tal horário, tal escola, e isso pode me favorecer, mesmo eu estando lá trabalhando há 8 anos. E aí na nomeação, nossa, eu estudei, eu me dediquei, eu me preparei para o dia da prova, eu fiz tudo bonitinho, tudo direitinho, passei. Só tô aguardando a nomeação. Gente, desculpa, a nomeação, ela nunca é feita pela administradora do concurso. E muito raro também a prefeitura também fazer essa nomeação. Pode acontecer? Pode. A prefeitura de Carapicuíba já me mandou telegrama? Mandou. Mas eu vou até contar para vocês. Assim, é de inteira responsabilidade do candidato que ele pesquise sobre tudo, desde quando você vai fazer a prova, qual o local que você vai fazer a prova, se você confirmar o pagamento, tudo eles deixam sobre a responsabilidade do candidato. Eles já fazem um documento oficial se isentando de toda e qualquer responsabilidade. Na nomeação não é diferente. Na nomeação, eles deixam bem claro que a convocação será realizada por meio de telegrama. Então, eu não preciso ficar pesquisando, eu não preciso ficar me informando, porque eles vão mandar telegrama. E se eles mandarem o telegrama um dia que você não estiver em casa? E se eles mandarem um telegrama quando você estiver trabalhando e nenhum vizinho receber por você? Passado 3 dias da entrega do telegrama, você perdeu a convocação. E se você perdeu a convocação, você não assume. E aí todo o seu anseio, toda a sua dedicação, todo o seu preparo vai por água abaixo. Cabe recurso? Não, não cabe recurso. Por quê? Porque eles deixam bem claro e eles registram em diário oficial. Uma dica que eu dou para vocês é sempre pesquisa, sempre pesquisa. A Prefeitura de Carapicuíba, em específico, ela elenca, agora na verdade eu não sei dizer para vocês, mas ela elenca um dia da semana, ela não fica fazendo publicação diária, todos os dias, não. Ela faz publicação uma vez por semana. Eu vou me informar direitinho, depois eu posso até passar para vocês. Então, digamos, uma hipótese, que ela faz publicação toda quarta-feira. Então, toda quarta-feira, ela vai colocar lá no site dela que ela chamou de X a X classificados e que deve comparecer para a entrega de documentos. É uma forma de convocação. Eu mesmo fiquei sabendo que eu fui convocada pelo site. Eu entrei no site e falei, deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje é quarta-feira, toda quarta-feira eles fazem publicação e convocação de concurso. Quando vocês abrem até o site da prefeitura, tem lá a convocação de concurso. Você clica e você procura o seu. Aí eu falei, eu vou dar uma olhadinha. E eu tinha sido convocada, eu fui, me apresentei, entreguei documento, fiz um monte de coisa. O telegrama chegou um dia antes da minha convocação. Um dia.
um dia só, sendo que a partir da convocação eles te dão 3 dias. Tem prefeituras que dá até 5. O meu telegrama chegou com um dia antes, tipo assim, chegou hoje, amanhã, Adilane, você tem que se apresentar, levar documento, levar isso, levar aquilo. E eu já tinha feito todo esse processo. Por quê? Porque eu me antecedi. Eu ficava, uma vez que eu fui aprovada, que eu sabia que eu tinha sido aprovada, eu fiquei acompanhando o chamamento, que a gente chama chamamento. Eles vão chamando gradativamente. Eles vão chamando. Por exemplo, assim, o que mais vai acontecer nessa prefeitura, e vocês ficam muito atentos, que como eu, funcionária, muitos farão só para atingir pontos e não estão interessados na convocação. E quando eles chamam, vai mais ou menos assim, uns 10, 5 vão assumir. Os 5 só foi para atingir pontuação. E aí, na próxima semana, eles terão que chamar esses outros 5. Porque eles são de obrigatoriedade deles chamar, independente de ser funcionário ou não. Mas eles só vão ter certeza quando terminar o prazo de convocação. Então vai acontecer muito isso. Falar assim, nossa, mas eles já chamaram semana passada, vão chamar essa semana novamente? Vão, porque os que foram chamados não quiseram assumir, eles só queriam pontuação. E aí tem o site da prefeitura do município de Carapicuíba. Sempre fique atento a esse site, tá? Ah, eu não consegui informação na RBO. Tenta o site da prefeitura de Carapicuíba, que lá eles são muito criteriosos e eles publicam bastante coisa, e todas as informações do concurso vocês vão acompanhar pelo site da prefeitura, tá bom? Só reforçando o que eu havia falado anteriormente, lá no item 12 do edital, para que fique bem claro, porque às vezes tem pessoas que não estão familiarizadas com o concurso público, acham que isso não é sério, ou que depois você pode dar um jeitinho, pode resolver, aí depois eles deixam bem claro, tá? No item ponto 12. Todas as convocações, avisos, resultado provisório e outras informações referente exclusivamente às etapas do presente concurso público serão publicados no Diário Oficial do Município de Carapicuíba e divulgado na internet no endereço eletrônico dos concursos RBO, e é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar estas publicações. Reforçando, eles não mandam e-mail, eles não mandam telegrama, eles não mandam carta referente à alteração. Ah, você não efetuou o pagamento. Ah, vai mudar a data do concurso. Ah, vai mudar o local que você vai realizar a prova. Eles não mandam nenhuma informação. É de toda a responsabilidade do aluno, tá bom? Com relação ao edital, que é dessa parte que eu ia aprofundar, que eu aprofundei um pouquinho mais com vocês, está encerrada. Depois vem o conteúdo programático. E o conteúdo programático vocês verão em próximas aulas, né? Cada professor tem o seu domínio de conteúdo. Eu, particularmente, já participei da aula de língua portuguesa que ocorreu durante a semana, que eu faço no grupo da semana. Excelente aula. Eu, assim, recordei de muito conteúdo da língua portuguesa que eu havia esquecido. É uma aula, assim, enriquecedora profundamente, tanto para esse concurso como para outros concursos e até para o nosso dia a dia, porque às vezes a gente se depara com umas questões que você fica em dúvida, e foi excelente aula. Estou aguardando ansiosamente pelas próximas, né? Que haverá das outras disciplinas. Uma dica que eu dou para vocês, que ao longo desses 8 anos que eu estou em Carapicuíba, e eu já passei pela coordenação e pela direção. Eu já fui coordenadora
pedagógica lá no município e já fui diretora de escola também. E durante esse processo, né, que enquanto eu era coordenadora, eu pude participar do PENAIC, né, Programa Nacional lá é um programa do governo federal de alfabetização. Foi excelente, foi maravilhoso, é um curso, assim, espetacular. E também participei quando iniciou a BNCC, a Prefeitura de Carapicuíba, como outras prefeituras, todas as prefeituras, né, todo município, ela tem um tempo para se adequar e se enquadrar nas normas da BNCC, né, juntamente com o currículo paulista. E assim, Carapicuíba, logo que iniciou, ela fez uma parceria com o governo do estado e ela se aprofundou na BNCC. E esse aprofundamento gerou um curso lá também, em que eu também tive a oportunidade de participar, de você entender esse novo documento, essa nova estrutura da educação, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que se vocês se depararem com alguma questão, tenha em mente que a Prefeitura de Carapicuíba é construtivista, tá? Ela é construtivista, porque se você pega a BNCC, você pega os programas do PENAIC, você vê que ela tem uma linha voltada para o construtivismo. E ela está sempre se respaldando e participando e se engajando em se atualizar. E a última atualização que teve na educação foi a BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular. E ela se participou desse processo de formação juntamente com o Estado, como eu falei, e lá todo o nosso conteúdo pedagógico, tudo que é direcionado do pedagógico, nós utilizamos como base a BNCC, os códigos da BNCC, tudo que a BNCC pede, juntamente com o currículo paulista. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, tá? No mais, independente de estrutura política ou partidária, eu quero deixar bem claro para vocês que eu, enquanto profissional do município de Carapicuíba, eu me sinto confortável, me sinto acolhida, e o que eu posso dizer? Para mim, eu em particular, a Dilaine, é uma prefeitura que me dá prazer trabalhar. Eu gosto de trabalhar lá. Assim, não menosprezando, é lógico, né? Cada um elenca o que acha mais interessante, o que acha mais adequado, o que acha mais conveniente, né? Eu mesmo tive a oportunidade de, no último chamamento da Prefeitura do Taboão, eu passei como PDI, passei até numa classificação boa, se eu não me engano, eu era 28ª ou algo parecido, eu não passei de 40. Eu era até que uma classificação razoável, e assim, quando eu me deparei com o horário de ATPC, de HTPC, com a turminha que eu ia pegar, com a escola que eu iria trabalhar e com o salário e tudo mais, eu fui fazer as contas e mesmo indo para o município, não é vizinho, né? Mesmo indo ali para o município de Carapicuíba, que graças a Deus eu tenho carro, tenho carro, e eu indo para o município, para mim ainda era mais vantajoso permanecer lá, porque eu já tenho as minhas evoluções, eu tenho a minha averbação de outras prefeituras que eu trabalhei e que eu levei o tempo para lá e que isso acrescentou no meu salário. Eu já entreguei uma avaliação, já entreguei uma avaliação de desempenho, daqui a pouco eu tenho outra avaliação de desempenho. Então, se eu fazer a soma financeira, é uma diferença muito alta.
Outra coisa que no outro encontro que eu fiz, e que foi ao vivo, né? Não foi gravado, que eu fiz e que eles tiveram a oportunidade de tirar dúvida. E uma das dúvidas que surgiu foi quanto ao horário de HTPC. Lá em específico, o HTPC é satisfatório para o professor. O HTPC ele não é conveniente para a prefeitura. A prefeitura não faz nada para prejudicar o professor nesse critério de dizer que o professor será impedido de acumular cargo. Eu acumulo cargo lá, acumulo assim, né? Eu trabalho lá e trabalho na prefeitura do Tabuão, no estado, aqui no Tabuão, e é uma diferença considerável, mas eu tô aqui perto da minha casa pelo estado. Então, quem tem acúmulo de cargo mesmo no próprio município, tem o horário de HTPC antes do turno, para quem trabalha de manhã, das 7 ao meio-dia. Então, você faz HTPC 2 vezes por semana, das 5h55 às 6h55. Tem gente que acha isso um absurdo. Ai, meu Deus! Se você quer ter 2 cargos, você também tem que fazer um pouquinho de sacrifício. E quem trabalha à tarde, geralmente é uma vez por semana só, que você já emenda e faz das 6h05 a 8h05 da noite, né? Ah, eu trabalho de manhã, consigo sair da outra escola um pouquinho mais cedo e eu quero fazer à noite? Pode, desde que você consiga voltar no horário, né? Consiga voltar para a escola no horário e cumprir o seu HTPC à noite, mesmo que não seja com a sua turma, eles abrem essa exceção. Eu encontro essa facilidade lá de conseguir fazer esses horários de HTPC, que ele é tão importante para a gente quando você se depara com um documento que se chama acúmulo. Se no seu documento de acúmulo não tiver tudo certinho, você é impedida, né? Você não consegue, principalmente no estado. No estado, o acúmulo ele é publicado em diário oficial e se ele não tiver de acordo, é indefinido. E aí você se depara numa situação que eu já vi algumas pessoas, você se depara numa situação que você é obrigado a desistir de um cargo, porque o horário não bate. Ninguém cede, o estado não cede. Se ninguém ceder, aí você é obrigado a desistir de um cargo. Lá, diferente de muitas prefeituras, não tem um horário padrão. O que me deparei aqui na prefeitura do Tabuão é que é assim, não, todas as escolas é o mesmo horário, o mesmo dia da semana. Aí eu até levei um susto, né? Eu falei, nossa, quer dizer que se eu não der certo nesse horário e nesse dias da semana, eu vou ter que sair do estado? Porque se do estado bater com o da prefeitura? Então, a prefeitura não abre exceção. Porque o que acontece lá em Carapicuíba? Ah, tem um grupo de professores. Ah, eu trabalho no estado, é tal horário. Ah, eu trabalho em Osasco, é tal horário. Ah, eu trabalho, em Jandira, é tal horário. Ah, então o grupo de professores, de comum acordo, encontrarão um horário que seja adequado para todos. Agora, assim, horário rígido, dia da semana rígido, aí me causou assim uma certa insegurança, tá? Outra coisa que surgiu também no último é que eles estavam perguntando enquanto ao ensino, né? O que eu posso dizer para vocês é que 70% ele se divide em educação infantil. 70% é educação infantil. Educação infantil que é o quê? Que você pode pegar do berçário até o maternal, que são as creches. Depois você pode pegar pré-1 e pré-2, que são pré-1 e pré-2. Depois, os outros 30%, você sabe que 30% do município é do ensino fundamental 1.
Não tem Fundamental 2 lá, só tem Fundamental 1. E uma partinha muito pequenininha, que nem tem muita porcentagem, é do EJA. Mas eu considero que o quê? O que Deus preparou para você está preparado. O que for seu, vai ser seu. Se no dia da sua atribuição tiver uma salinha de EJA lá, é sua. Se no dia que você for fazer a atribuição, você tá desesperada porque você não quer ir para a educação infantil de jeito nenhum e tem fundamental, é seu. Mas o que eu posso te dizer e te deixar tranquilo é que de repente você pode passar isso por um ano. De você pegar uma sala, pegar uma turma, pegar um nível que não seja do seu agrado, mas que no outro ano você vai estar mais familiarizada com a prefeitura. Você pode pedir remoção, você consegue uma outra atribuição, aí você pode ver outras coisas que você julga ser um pouco mais adequado para você. Da minha parte que eu lembro, eu acho que é isso, né? Aí eu volto a repetir. Tiver alguma dúvida, querer fazer alguma pergunta, querer acrescentar alguma coisa que eu não tenha falado, ou qualquer que seja, eu estou aí inteira à disposição de vocês. O meu nome tá como Adlaine e Joyce, que Joyce é o nome da minha filha lá no grupo. A minha imagem tá com avatar, eu vou até trocar a minha imagem. Quiser me mandar pergunta no particular, tirar dúvida, sugestão, qualquer coisa, eu estou à disposição, que eu estou aqui para acrescentar, tá? Estou aqui para acrescentar e para ajudar no que for possível. Desculpa se eu falei demais, mas professor é assim mesmo, fala um pouquinho, muito mesmo. Mas até a próxima e nos veremos aí ao longo desse curso e quem sabe no dia da prova, né? Porque também estarei lá, tá bom? Até mais e fico no aguardo de vocês para dúvidas, sugestões, reclamações, o que vocês quiserem falar, tá bom? Até mais.